Quer dizer, quando a gente queria ver filme, na minha geração, não tinha onde ver filme, não passava, não tinha televisão. Nós estamos falando de uma época que não existia internet, né? Nem essas mídias todas que existem aí. Não existia nem VHS, nem DVD, nenhuma maneira de ver filme em casa, a não ser com um projetor de 16mm. Programação mesmo de cinema de arte, né? Não existia. Era uma época muito dominada pelo cinema americano, como ainda é. Ou você via filme na Cinemateca do museu, né? Ou não via. Então, como a Cinemateca do Museu de Arte Moderna tinha um público formado através de projeções, debates, etc., ela formou um público um pouco maior do que a capacidade do auditório que existia no Museu de Arte Moderna. Daí as sessões se repetirem no Paissandu. O Paissandu, na verdade, foi, digamos assim, o coroamento dessa geração, né, que foi educada vendo cinema de arte. Era praia, passeata, Paissandu, tudo com pi. O cinema Paissandu era um cinema de rua. E eram sessões especiais. Era fora do horário normal de circuito. Não era uma sala que exibia filmes, vamos dizer, tradicionais, acadêmicos, entendeu? Era o lugar do bom cinema, né? Ficava lotado, as pessoas sentavam no chão, a gente tinha que chegar cedo para pegar lugar, porque senão não sentava. Porque a sala era grande e entupia. Era todo mundo como sardinha, pessoas uma sentada no colo da outra e tal. E era um barato. Um lugar de meninas bonitas e rapazes inteligentes. Aí quando chega no final, você sai do cinema e você vai trocar uma ideia e aí começa o cinema. Quando você começa a conversar com o outro e o filme nasce ali. E o ambiente era propício no Paissandu, porque você saía do cinema, ia pro bar do lado, não precisava nem andar muito, não distraía pegando um ônibus. Era uma maçaroca de gente que saía, sentava num bar, na outra maçaroca de gente que sentava em outro bar, e aquilo era efervescente, né? Era passar quase 2 horas em silêncio vendo o filme e depois quase 2 horas em um blá 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 sem fim sobre os filmes. Você às vezes se sentia muito inteligente, porque estava entendendo as coisas, estava inserido naquele contexto misterioso, e às vezes se sentia também uma besta, porque você não estava entendendo nada que estavam falando ali. E muita gente saiu dali, né, desse movimento cineclubista e dessas experiências aí nesses locais para fazer cinema, ou fazer política, ou fazer outras coisas qualquer. Você podia ir sozinha pro Paissandu, que você sabia que ia encontrar todo mundo. Ligar, vamos nos encontrar, marcava na agenda, vamos ao cinema sexta-feira que vem. Era como você vivia em bandos, os bandos iam se encontrando, né? Quer dizer, tinha gente de várias idades, mas a maioria eram pessoas muito jovens, né? Que tudo era novo, não estão experimentando tudo, né? Iam pra lá quem tava realmente nessa mudança de mundo. Porque os filmes também que passavam no Paissandu eram de mudar o mundo. Todo mundo queria mudar o mundo. Eu diria que a geração Paissandu, ela existiu a partir da coincidência com o aparecimento da Nouvelle Vague e grandes cineastas. Paissandu é Godard. Então, a gente via todos os filmes de Godard. Te digo, O Acossado foi um filme impressionante, né? Natasha! O primeiro filme do Godard que eu amei loucamente foi um filme que nem todos amavam na época, foi o Alphaville. Ano passado, em Marienbad, Gilles Jean. Gilles Jean, do Truffaut. Attention, prêt? 1, 2, oh! Eram fetiches. Godard, Truffaut, Bergman, entende? Fellini, criaram a ideia de um outro cinema. Você não podia estar numa roda que você não tivesse, se não tivesse visto Alphaville, não tivesse visto
enfim, à noite, não tivesse visto... Você tinha que ter visto aquele filme. Après tout, je suis idiot. Se você fizesse alguma oposição a alguns determinados filmes, significava, não digo o seu extermínio, mas a sua exclusão de um grupo social. As pessoas discutiam muito, porque muita gente não gostava do Godard e muita gente adorava. Ele despertava paixões, né? Fanatismo de todos os lados, tanto a favor quanto contra. Era um pau ficar para as equipes, parava meia hora para discutir se trocou ou não trocou o eixo, se pulou o eixo. Tudo. Na verdade, os cortes descontínuos, né? A maneira de narrar, a forma de filmar, tudo era tudo novo, tudo diferente, entendeu? E mesmo que você não gostasse do filme, tinha 2 ou 3 momentos em que você nunca tinha visto no cinema. Então, isso aí você não podia perder. Quando era o mestre da liberdade. Mas isso pode também. Pode fazer tudo monta. Les sous-signés, vivement émus de l'arrestation et de la mise au secret de 8 personnalités du monde des arts et des lettres de Rio de Janeiro, auxquels on reproche seulement d'avoir manifesté leur désaccord avec la politique officielle, s'élèvent contre cette atteinte à la liberté d'opinion et d'expression traditionnellement reconnue au Brésil. Era um período que você fazia um grande debate sobre a situação nacional através da discussão de um filme. Tanto o Paissandu, quanto a praia, quanto o chopp, quanto, né, o teatro de arena, quanto o teatro opinião, né, contra o festival de músicas, tudo isso eram lugares em que a tribo se reunia para protestar, para se manifestar, né? Entre as sessões de meia-noite no Paissandu e as sessões regulares, começou a haver o bochicho. E do bochicho tinha o Oklahoma, e do Oklahoma tinha toda a expansão territorial do Lamas, que era no Largo do Machado. Então, ali virou um corredor cultural cinéfilo, onde terminava o filme, você não falava só de cinema também, você conspirava. Era uma maneira da gente resistir, era se juntar, fazer em tribo, né? Quer dizer, era uma tribo de gente que resistia à ditadura, que sabia que o Brasil estava num obscurantismo grande e que tentava se levantar. O golpe, para nós, veio em 68, né? Na verdade, o golpe de 64 ele foi em cima da classe operária e dos camponeses. Quer dizer, a classe média, os estudantes, a gente, o pessoal aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro, permaneceu ativo e vivendo. Tanto que é uma produção profícua de 64 a 68, de filmes muito bons, né? Nós tivemos o quê? Vidas Secas, Deus e o Diabo, Os Fuzis, A Grande Cidade, Macunaíma, Terra em Transe. A gente era cercado também de bandidos. Tinha as pessoas que vinham, pegavam, até desinformações e tal, volta e meia. Tinha uma pessoa que tinha que desaparecer durante um certo tempo. A gente fala que tinha uma liberdade incrível porque depois piorou. E se você puser o bode na sala, na hora que tirar o bode você vai achar ótimo, mas não era uma liberdade incrível, né? Era alguma liberdade. A gente já via desde o final de 67, mais ou menos, que aquilo não ia ficar pior, que era possível ficar pior. A gente ia para as passeatas sabendo que a barra ia ser pesadíssima. Também tinha as reuniões, eu fiz muita reunião política aqui em casa. Mas é um corte mesmo, a falta de liberdade em 68 é um corte. A gente faz as passeatas, vamos pra rua e depois das passeatas acabou tudo. Aí começamos a ser presos, aí acaba. E ficou essa coisa aí. Durante 30 anos, né, que a gente ficou fechado e tal.
não podia se mexer, era uma atmosfera muito desagradável você comprar um jornal e metade da primeira página está em branco. Você lê o que estava acontecendo em Brasília pelo eufemismo da temperatura, o tempo instável, sujeito a chuvas e trovoadas, você sabia que tinha algum problema acontecendo. Teve o Cara a Cara, do Júlio Bressani, que foi completamente censurado. Você imagina um investimento de tempo, de dinheiro, de recurso, de gente, de trabalho, de desejo, que de repente é cortado. Acabou, não pode. Não pode o filme, não é que não pode uma cena, não pode o filme. Prenderam Glauber, prenderam Joaquim, prenderam vários cineastas, Leon, Hirschman, né? Na época da ditadura até 68, essas pessoas foram presas. Quando chegou o AI-5, foi a pedra de cal, entende? A pá de cal para fazer muitas pessoas decidirem ir voluntariamente para o exílio, inclusive eu. Todos os horizontes que hoje se nos descortinam nem sempre são os da paz. Mas continuareis em guarda enquanto possam tentar contra as nossas instituições internas e as sombrias ameaças de escravidão que ainda pairam sobre o mundo. As reuniões, elas passaram a ser muito vigiadas. Então, você podia estar em casa com uma reunião, ia entrar uma pessoa, você não tinha reserva em relação à tua privacidade, né? O AI-5 era exatamente isso, o cara podia entrar na tua casa sem mandado judicial, sem nada. Entrava assim, para ver o que estava acontecendo. Então, isso criou uma dispersão e as pessoas se isolaram, entendeu? Eu acho que essa geração emudeceu, a geração posterior, né? Porque essa outra foi levando porrada e, evidentemente, isso vai desgastando, vai cansando e você vai fazendo as coisas em função de como driblar e como conseguir fazer para poder passar. Isso é um veneno para qualquer artista. Então, nós perdemos, acho que, toda uma geração de pessoas que vinham depois, que já são os filhos do silêncio. Eles não... Já se perdeu, aquele elo se perdeu, né? Tudo bem, já aconteceu, está acontecido, vamos para frente. Esses espaços, quase que uma espécie de templo pagão que você podia ver os filmes, tinha uma força especial ali, entende? Hoje eu acho que o contato com os filmes, que era essencialmente o que se fazia no Paissandu, está muito mais difundido. Não é só isso, os próprios cinemas praticamente desapareceram. E às vezes os cinemas hoje estão incorporados mais a shopping center. Né? O cinema se tornou uma mercadoria como qualquer outra. A arte virou uma mercadoria como qualquer outra. Mas não se discute mais da arte. E a arte sem discussão ela não floresce. O estímulo ao debate é um estímulo hoje muito mais mediado pela rede eletrônica do que propriamente o contato pessoal. As pessoas têm instrumentos, ferramentas na mão que facilitam, né? Isso aqui também facilita você mandar mensagem, trocar ideias, fazer, né? Por mais que a CIA esteja vigiando, você não está nem aí. Foda-se a CIA. Cada geração encontra seus representantes artísticos, digamos assim, né? Os artistas que formulam, o pensamento ou os sentimentos, pensamentos e sentimentos dessa geração, né? É bom saber o que aconteceu lá, mas não com um olhar nostálgico, e sim com um olhar histórico. Quer dizer, houve um momento em que, sem condições, a ditadura, a censura, e, no entanto, ainda assim, a ação gerou frutos naquele instante e ainda hoje, que são lembrados como um ponto de partida para o entendimento do fenômeno cinematográfico e, através dele, do momento em que a gente vive.